Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Nós vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021, da aula das 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Por enquanto, ainda continuamos fazendo as aulas gravadas e enviando. Em breve, a gente deve retornar para as atividades presenciais ou híbridas, como várias atividades da casa já retornar. Hoje nós vamos estudar o livro 2º de O Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma, e o item 5, o sonambulismo. Então nós vamos começar na questão 425, quando Kardec pergunta: o sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? E aí os espíritos respondem que é um estado de independência da alma, né? Que quando o espírito se encontra, no estado sonambúlico, ele está mais, digamos assim, desprendido do corpo, mais do que o sonho que a gente viu na aula anterior, Tem uma frase assim, no sonambulismo o espírito está de posse total de si mesmo. Depois ele vai dizer, apesar dessa frase, que não é total como quando estamos desencarnados, porque ainda existem liames que ligam o espírito ao corpo no estado sonambúlico, total para aquilo que se pode entender quando estamos encarnados. Ainda na questão 425, vou ler um trechinho aqui da resposta. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se entrega a alguma ação que exige o uso do seu corpo, do qual se serve como se empregasse uma mesa ou qualquer outro objeto material nos fenômenos de manifestação física ou mesmo da vossa mão nas comunicações escritas. Então, ele está preocupado, o espírito, ele está preocupado, e ele então é capaz de realizar essa atividade durante o sono, usando o corpo, como se fosse um instrumento. Eu vou ilustrar aqui com uma história contada pelo Alceu, várias histórias que eu conto aqui nas aulas, Eu cito a fonte e metade delas é o Alceu, companheiro que durante muito tempo foi monitor dos cursos na casa, evangelizador da pré-mocidade. O Alceu conta que tinha 3 irmãs, elas eram solteiras, já mais velhas, moravam juntas num sítio, e que elas tinham divisões de tarefas, Cada uma era responsável por uma tarefa ali, e uma delas era encarregada de fazer o pão logo de manhã, A vida antigamente era muito diferente, Não é como hoje, pessoal, nós só vamos ao supermercado, padaria. As pessoas faziam, as suas comidas aí, e o pão, ela acordava muito cedo para fazer o pão. Começou a acontecer que quando ela acordava o pão estava feito, e ela perguntava para as 2 irmãs: mas vocês fizeram o pão? Essa é a minha tarefa. Em tese, muitas pessoas ficariam felizes porque não teriam que realizar, mas no caso ela se sentiu ofendida, porque ela falou assim: mas vocês não gostam do pão que eu faço? O que é? Vocês acham que eu não sou capaz de fazer? Começou a gerar um atrito, e as irmãs não sabiam, Uma perguntava para a outra: mas foi você? Não. Mas não fui eu também. O pão estava feito, e aconteceu algumas vezes isso, até que uma delas acordou no meio da noite, foi até a cozinha, escutou barulho e viu a irmã, que era responsável pelo pão, estava fazendo o pão. Olha, que exige uma série de habilidades ali, no estado sonambúlico. Quer dizer, ela dormia preocupada com essa atividade, realizava essa atividade em estado sonambúlico, e quando acordava não se lembrava de nada, a ponto de brigar com as irmãs, achando que as irmãs tinham feito isso. Então olha como que é o estado sonambúlico, Tem aquela coisa assim: não pode acordar a pessoa sonâmbula. Até pode, mas a forma, se você fizer isso de maneira abrupta, pode gerar realmente uma reação emocional muito forte, mas é passível de você tentar trazer a pessoa
para o estado de vigília, né? No finzinho da 425, tá assim, ó: é portanto fácil compreender porque os sonâmbulos não se lembram de nada e porque os sonhos de que conservam lembrança na maioria das vezes não têm sentido. Então, está falando como eles estão mais desprendidos do corpo, né? É fácil entender que por isso, quando eles acordam, estão em estado de vigília, não se lembram de nada, né? E que muitas vezes essas lembranças podem ser de vidas passadas e até intuição de vida futura. Questão 426. O chamado sonambulismo magnético tem relações com o sonambulismo natural? São a mesma coisa, a diferença é que é um induzido. Como assim? Sonambulismo natural, né, o que a gente acabou de contar, mas às vezes terapeutas induzem ao estado sonambúlico através do magnetismo. Claro, mesmo sonambulismo, só que um é induzido, o outro é natural. Questão 427. Qual é a natureza do agente chamado fluido magnético? É o fluido vital, né, o fluido da eletricidade animalizada que vem do fluido cósmico universal. Aulas lá do começo do livro, né? Quem está seguindo a sequência aí dos nossos estudos lembra que toda a matéria ela tem origem no fluido cósmico universal. Mas existem 3 elementos do universo: Deus, Espírito e matéria. Toda a matéria advém do fluido cósmico universal, criação de Deus. Qual é a causa? Questão 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? É a alma que está vendo, né? Então, o corpo está ali, a alma está vendo e ela então consegue ver o plano espiritual, consegue ver à distância coisas do mundo encarnado mesmo, outras cidades. É porque é a alma que se deslocou e está vendo. A questão 429. Como o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Bom, os espíritos respondem, de fato não são opacos, né? São para a nossa visão limitada. Os espíritos não têm a limitação das paredes, portas, né? Quem estudou um pouco aí de química, né, sabe dos elementos químicos, de física, que nós temos, por exemplo, no átomo, né, um núcleo, e todo o restante ali onde giram os elétrons, existem espaços, mas a gente olha para as coisas materiais, né, parecem maciças para a gente, mas se nós olharmos com o microscópio, nós veremos que tem uma grande porosidade, vamos assim dizer. Então, para os espíritos não há objetos opacos que impeça eles de ver ou de passar por aquele local, né? A questão agora é a 430. Pois que a clarividência do sonâmbulo é a da sua alma ou do seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana tantas vezes? Bom, nós somos espíritos imperfeitos. No estado sonambúlico continuamos sendo espíritos imperfeitos. Então não é dado a gente, como espírito imperfeito, conhecer todas as coisas, né? Como uma criança de 4 anos, se você colocá-la diante de um laboratório, né, de medicina, não vai fazer nenhum sentido, ela não vai conhecer aquilo, porque aquilo não tem nenhuma condição mental ali dela registrar naquele momento da vida, né? Então, esse é o primeiro fator, a nossa imperfeição. E o segundo, que enquanto estamos ligados à matéria, encarnados, temos os limites que o corpo físico nos impõe, mesmo sendo o estado sonambúlico um estado de libertação da alma, mas temos ainda ligação com a matéria. Agora, a última questão dessa primeira parte é 431. Qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo e como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília e que estão mesmo acima da sua capacidade intelectual? Bom, a gente conhece a capacidade intelectual da pessoa nessa encarnação, mas esse espírito teve inúmeras encarnações, portanto, pode ter essa bagagem e nós simplesmente desconhecemos, né? E também, né, no caso, estava falando da questão reencarnatória, né? Mas também
podemos considerar que no estado sonambúlico outros espíritos ditam respostas, dão respostas para o espírito ali que está em estado sonambúlico, né? Tem aqui, ele cita, né, no comentário da questão 431, que caso de espírito, por exemplo, que está em estado sonambúlico, ele vê o mal de uma pessoa ali, que ela está com uma doença, e um espírito dita para ele uma receita. Ele é capaz de ver o problema, mas como ele não tem às vezes o conhecimento médico, um espírito dita a receita. Então isso é comum. Recentemente, né, na palestra, na live que nós tivemos da USE no domingo, Dr. Jusemar Rossés Rios, ele é médico da cidade de Catanduva, ele falou sobre esse assunto e ele citou até isso, né, que muitas vezes o espírito entrava em estado sonambúlico, encarnado, né, entrava em estado sonambúlico e atendia pessoas. Em determinado dia, e ele sempre receitava coisas, em determinado dia ele não receitou. E aí as pessoas falaram, mas você não vai receitar? Ele falou, não, porque o espírito que passa as receitas para mim hoje não está. Eu não sou capaz de receitar, né? Então ele era capaz de ver o problema, mas não de receitar. Paramos essa primeira parte por aqui.